Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. E o de hoje nós vamos falar sobre o prelúdio do retorno, a união da alma ao corpo e as faculdades morais e intelectuais do homem, pecado por pensamento e adultério. Há uma pergunta se os espíritos sabem em que época reencarnarão. Os benfeitores espirituais esclareceram que, assim como um cego pressente quando se aproxima do fogo, os espíritos desencarnados sabem que terão que retornar um dia ao corpo, do mesmo modo como o encarnado sabe que um dia ele vai morrer, ignorando, no entanto, quando isso vai se dar. A reencarnação é uma necessidade imperiosa para o espírito, assim como a morte o é para a vida corporal. Muitos espíritos não pensam nem compreendem a reencarnação. Tudo depende de estarem mais ou menos adiantados. Para muitos, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui uma punição. Os espíritos podem apressar o momento da reencarnação, se para isso estiverem animados de um desejo ardente. Podem, no entanto, dilatar esse tempo recuando diante da prova que os aguarda, pois entre eles há indecisos e indiferentes. Aqui cumpre esclarecer que aquele que deliberadamente dilata o tempo da sua reencarnação vai sofrer as consequências, visto que procede como o doente que recusa o medicamento que poderá curar. Um espírito não pode permanecer indefinidamente no estado de erraticidade. Cedo ou tarde ele sentirá a necessidade de progredir, pois todos têm que se elevar. Essa é a superior destinação de todos nós. O espírito pode escolher o corpo que irá reencarnar, porquanto as imperfeições que este apresenta serão para ele provas que auxiliarão o seu progresso, se vencer os obstáculos que se lhe oponham. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Assim como para o espírito a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa esse mundo para aquele. Sabe que reencarnará como o homem sabe que morrerá. Mas, com este, em relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, ele tem consciência de que vai reencarnar. Então, em perfeita similitude com homens em agonia, dele se apodera a perturbação, que se prolonga até que a nova existência se ache positivamente concretizada. A aproximação do momento de reencarnar, ele sente uma espécie de agonia. A união da alma ao corpo começa na concepção, mas não se completa senão no instante do seu nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito que estiver designado para tomar devidamente aquele corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que vai se encurtando cada vez mais até o momento em que a criança nasce. O grito que então escapa de seus lábios anuncia que já entrou para o mundo dos vivos. Desde que um espírito esteja designado a tomar determinado corpo, outro espírito não pode jamais tomar o seu lugar. Entretanto, como os laços que o prendem são frágeis, eles podem ser rompidos pela vontade do espírito que recusa ante as perspectivas da prova, porque tem que passar. As imperfeições da matéria, na maioria das vezes, podem ser a causa do corpo morrer antes de nascer. Nesse caso, o espírito escolherá outro corpo. O espírito, uma vez unido ao corpo e não podendo mais retroceder, pode lamentar a escolha feita, mas não pode mais desistir, pois em muitos casos ele desconhece as provas pelas quais tem que passar. E isso tem sido a causa de muitos espíritos, quando encarnados, acharem que as provas escolhidas foram superiores às suas forças e recorrerem ao suicídio. No intervalo da concepção ao nascimento, o espírito desfruta ainda de algumas das suas faculdades,
pois ao contar o instante da concepção, ele começa a entrar num estado de perturbação, que irá se intensificar até o seu nascimento. Nesse estado, ele experimenta uma fase quase idêntica ao sono de um espírito encarnado. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção. Na verdade, representa uma transgressão à lei de Deus. A mãe ou qualquer outra pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, porque isto representa impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo deveria ser o instrumento. A única atenuante justificável perante Deus é se o nascimento representar a perda da vida da mãe. Neste caso, é preferível sacrificar o ser que ainda não existe, àquela que já existe. Faculdades morais e intelectuais do homem. As qualidades morais do homem estão na razão direta do espírito nele encarnado. Quanto mais elevado for esse espírito, mais propenso ao bem ele se mostra, e o homem, isto significa dizer que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e que o homem de mal é a encarnação de um mau espírito. Nem sempre um homem vicioso é a encarnação de um mau espírito, porquanto pode ser ele de um espírito imperfeito, apegado às coisas da terra e aos gozos mundanos. Na terra, deparam-se muito frequentemente criaturas levianas e propensas à prática de maledicências e até de calúnias, as quais não hesitam em praticar o mal, lançando a divisão nos lares e mesmo no seio dos povos. De um modo geral, os espíritos que nelas reencarnam são imperfeitos e propensos à prática do mal. Há uma pergunta formulada por Allan Kardec, indagando aos espíritos se as paixões são não compartilhadas pela humanidade. Eles deram uma resposta negativa, dizendo que se existissem essas paixões, elas teriam sido transmitidas aos homens pelos espíritos que aqui reencarnam. O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência, o que, obviamente, está na razão direta do adiantamento a que se tem elevado no decurso das encarnações. Vêem-se constantemente na Terra homens sumamente inteligentes, o que leva a crer que neles estão encarnados espíritos superiores. No entanto, eles são acentuadamente viciosos, isto é, uma indicação que ainda não são bastante elevados, os espíritos neles encarnados, e são propensos a cederem às sugestões dos espíritos inferiores. O espírito caminha sempre numa marcha ascendente, mas o progresso não se processa simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, em outro período, ele vai evoluir moralmente. É profundamente errônea a teoria esposada por algumas pessoas de que as diferentes faculdades intelectuais e morais dos homens são as consequências da encarnação em seu corpo de diversos espíritos. O homem não poderia ser uma amálgama de vários espíritos, pois do contrário ele perderia a sua individualidade e não haveria uma vontade única. Cada indivíduo somente tem nele encarnado um só espírito, e ele é o único responsável pelos seus atos, e o único a oferir os resultados bons ou maus do seu processo evolutivo, apressando-o ou dilatando-o, pois ele é o senhor do seu livre-arbítrio. Pecado por pensamento e adultério. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração cometeu adultério com ela. Palavras de Jesus está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 27 e 28. O adultério nos moldes, como foi exposto por Jesus, não deve ser compreendido apenas no sentido restrito das palavras, ou da forma como é entendido na terra. Deve ser encarado com um sentido bem mais amplo, pois a verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento. Porque aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer
Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. O homem sensato e bom jamais concebe em sua vida qualquer espécie de sentimentos impuros, chegando mesmo a repelir veementemente qualquer tentativa de se lhe infiltrar no coração qualquer resquício de maldade. Quem recebe alguma sugestão de fazer o mal, mas luta contra essa má tendência, afastando-a e conseguindo sair vencedor da peleja, está implicitamente enveredando pelo caminho da perfeição. Por outro lado, quem dá guarida maus pensamentos e alimenta pensamentos menos edificantes está palmilhando a senda da imperfeição. Enquadrando-se aqui os que premeditam atos maldosos, os quais, se não os executam, foi simplesmente porque não se depararam com a oportunidade desejada. Os evangelhos descrevem o drama de uma mulher adúltera que foi salva por Jesus, de um iminente apedrejamento. Ela corria descontrolada pelas ruas de Jerusalém, perseguida por um bando de homens fanáticos que desejava cumprir uma prescrição da lei mosaica. Ela havia sido apanhada em flagrante adultério e a lei sumamente severa na punição de atos dessa natureza. Vendo o mestre, arrojou-se a seus pés e pediu proteção. Os seus perseguidores, ali chegando, viram ali uma grande oportunidade, ímpar até, de armar um ardil contra Jesus. Por isso disseram a ele: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Moisés ordenou que pecados desse gênero sejam punidos com apedrejamento. Que dizeis vós? Era uma situação verdadeiramente embaraçosa, pois se Jesus dissesse podem lapidá-la, estaria negando toda a motivação do seu advento na terra. Por outro lado, se dissesse que ela não deveria ser apedrejada, seria acusado perante as autoridades religiosas de estar contrariando a lei mosaica, o que na época constituía uma aberrante heresia. Em face da indagação por parte dos acusadores, Jesus abaixou-se e começou a escrever na areia. Houve insistência e ele deu seu retumbante veredito, porque ao escrever na areia, ele só não escrevia na areia, mas ele pedia ao Pai, aos espíritos superiores, que pudessem intuir ele qual seria a resposta certa. E ele aí disse: aquele que se julgar sem pecados, atire a primeira pedra. Essa sentença esfriou o ânimo dos acusadores, que abandonaram imediatamente o local. A decisão final do mestre foi uma recomendação à mulher: nem eu te acuso, vai e não peques mais. A lei instituída por Moisés prescrevia punição assaz rigorosa para a mulher e o homem adúlteros. Entretanto, na grande maioria dos casos, apenas a mulher era penalizada. Nada acontecendo ao homem. Nesse caso também parece que não houve preocupação no tocante à punição do homem, mas apenas da mulher. Jesus não deu qualquer resposta decisiva aos acusadores, despediu a mulher sem condená-la, mas viu a imensa montanha de iniquidades que dormitava nos corações daqueles homens. Prova disso que está na atitude por eles demonstrada quando o mestre deu o seu verdadeiro veredito. Sentiram seus corações cheios de sentimentos malévolos e se dispuseram a jogar fora as pedras que estavam em suas mãos e abandonar a praça. Eles não eram adúlteros na acepção da palavra, mas eram adúlteros porque alimentavam em seus corações o ódio, o rancor, a vingança e o falso zelo religioso. Preocupavam-se muito em cumprir a lei de caráter transitório implantada por Moisés, mas deixavam de lado a prática das leis contidas no Decálogo, imutáveis e de origem divina. Isso corrobora a assertiva de Jesus sobre os homens que coam um mosquito e engolem um camelo, e que deveriam amar ao próximo como a si mesmos. Aquele que jamais concebe um pensamento mau em seu coração já evoluiu bastante e desfruta de uma situação excelente.
O homem que ainda alimenta maus pensamentos, mas o repele, está em vias de colimar um progresso apreciável. Por outro lado, aquele que dá guarida a um mau pensamento e nele se compraz, ainda está sob o jugo do mal. No primeiro caso, o trabalho está feito, e nos outros 2 casos, ainda por fazer. Mas Deus leva sempre em consideração o esforço que cada um realiza em favor do seu aprimoramento. Quando Jesus asseverou que quem olhar para uma mulher alimentando um mau pensamento em relação a ela, já cometeu adultério. Ele se referia naturalmente a uma pessoa que se enquadra na última categoria, aquele que se compraz com seu pensamento, que aninhou em seu coração, só não chega a concretizar o seu intento porque não se lhe deparou a oportunidade. Disse Jesus: porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonha de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 38. O mestre chamou de adúltera toda a sua geração, pois a abstração feita dos pequeninos que receberam a sua mensagem e a assimilaram, grande parte deles eram autênticos adúlteros, homens de dura cerviz e incircunciosos de coração, porque tinham os corações repletos de perversidade, ao ponto de formarem verdadeiros conluios, objetivando afastá-lo do mundo, o que acabaram por conseguir com o abominável gesto de crucificação no cimo do Calvário. Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.